Boa noite, Humberto, Mário do Correio de Atibaia. Queria que você falasse sobre essa campanha do Bragantino na Copa do Brasil, né, o clube chegando longe na competição. Queria que você falasse dessa importância para as jogadoras e também para o Red Bull Bragantino. Boa noite. A gente vem construindo uma identidade no departamento de futebol feminino e a Copa do Brasil ela é uma competição muito importante, né, para o futebol feminino como um todo. Sempre foi uma competição tradicional e agora ela volta. Então a gente queria muito seguir em frente, né? A gente chega nas quartas, mas a gente entende que a gente poderia ter ido bem mais longe. Esse era o nosso plano. Então a gente não sai satisfeito das quartas, em hipótese alguma. A gente precisava ter chegado mais longe, independente da campanha que a gente fez até aqui. Boa noite, Humberto. Luiz Henrique da Bragança FM. Logo aos 12 minutos de jogo, a Thalia ela se lesiona. Eu gostaria de saber, diante dessa lesão, o que mudou do jogo dali para frente? Boa noite. Não acredito que a mudança tenha sido pela saída dela. Claro que uma substituição aos 12 minutos ele impacta em vários cenários do jogo. A gente já queima um ato no início do jogo. Mas eu acho que o que foi mudando foi a gente entrando na partida aos poucos, a gente perdendo um pouquinho do nervosismo. A gente começou o jogo com muito receio de jogar. E depois da saída dela, não pela saída dela, mas a gente precisou de um tempo, até os 25, 30, foi quando a gente começou a se colocar no jogo, começou a chegar com mais propriedade no último terço para criar. Infelizmente ela saiu, né? Teve uma lesão, a gente ainda não sabe o que foi de fato, a gravidade. Espero que não seja nada de muito grave, que em breve ela esteja de volta. Mas isso é o que me chamou a atenção, o tempo que a gente demorou para de fato entrar na partida. Humberto, boa noite. Loredo da Rádio Futebol Total. Ficou muito claro, principalmente no segundo tempo, que só um time jogou, né? Foi ataque contra a defesa, só que muitas chances desperdiçadas e o gol foi sair só no último instante, por merecimento, né? Nos acréscimos, e daí foi para as penalidades. A sensação que fica é que nas penalidades o Red Bull estaria com uma motivação maior do que do Bahia, pelas circunstâncias em si. E o time só converteu uma penalidade, né? Errou 3. Só que a capitã há pouco falou em sorte, né? Em penalidade, eu não concordo, eu acho que é competência. E o Red Bull não foi competente nas batidas das penalidades nessa eliminação. Campanha, né, fantástica. Mas o que aconteceu? O que você acha que ali, naquele momento, na conversa com vocês, porque era tudo favorável ao Red Bull Bragantino na hora das penalidades? Boa noite. Eu concordo com você em relação ao segundo tempo. A gente produziu muito e pecou muito também. Esse gol saiu no último lance do jogo, mas outros 3, pelo menos, precisavam ter saído antes. A gente jogou no 4-3-3, a gente foi para o 3-5-2, a gente entrou no 4-2-4, então a gente variou taticamente bastante para continuar produzindo de formas diferentes com as atletas que a gente tinha. Conseguimos no último minuto, a gente ali, eu conversei com elas agora, a gente no banco, a gente tinha certeza que essa bola ia entrar pelo volume que a gente estava criando. E elas estavam muito confiantes. As jogadoras que foram bater os pênaltis, elas treinaram muito bem os pênaltis. E a gente não treinou um dia só, a gente vem treinando há um tempo. Perderam, né? Perderam uma boa defesa da Yane, goleira, que é uma grande goleira, uma bola que vai na trave e o pênalti é isso, né? Eu concordo que tem competência também, tem sorte, tem momento, são atletas jovens também que com certeza sentiram, as do Bahia sentiram também, mas converteram. Então eu não consigo direcionar a derrota somente para elas, porque elas tiveram muita hombridade de ir lá bater os pênaltis, se impuseram lá no momento que a gente precisava muito delas, né? Então, pênalti é assim, infelizmente, e hoje não foi o nosso dia. Humberto, boa noite. Isadora do Donos FC. E eu queria saber, para você, quais foram os erros mais determinantes que comprometeram o resultado?
A maneira como a gente iniciou a partida. Eu acho que demoramos demais a nos impor e a nos reconhecer como a equipe que somos. A qualidade de criação, a qualidade de construção, a força nos duelos, a impostação física. E nesse tempo que ainda a gente estava entrando na partida, nós tomamos um gol por 2 bobeiras, uma atração que a gente não podia se atrair, um encaixe de área equivocado, que nos custou muito caro. Eu acredito que esse tenha sido e também, como já foi falado, a quantidade de chances de gol que a gente perdeu, que entra o lado emocional também, de ter que chegando muito e a bola não entrando e vai criando um peso psicológico para elas, né? Eu acredito que, dentre de muitas coisas boas que fizemos, o que a gente precisava melhorar foram esses pontos. Professor, Suleima Sena, do Donas FC. Eu acabei de sair da coletiva do Felipe e ele destacou, né, a superioridade técnica hoje da equipe do Red Bull Bragantino. Eu queria que você falasse qual a principal lição que vocês tiram desse jogo hoje. Vocês chegaram muito perto de obter, né, essa vaga para a semifinal da Copa do Brasil, que seria um feito inédito para as Bragantinas. Qual foi a principal lição que você tira dessa partida hoje? Obrigada. Obrigado, boa noite. Acompanho o trabalho de vocês. Como eu falei, queria parabenizar o Felipe, parabenizar a equipe do Bahia, mas a gente não pode demorar tanto tempo para se reconhecer como a equipe forte que somos. Eu acredito que essa é a maior lição que eu, como treinador, elas como atletas, a gente precisa levar para todos os próximos jogos. Porque eu acho que ficou muito claro quando a gente se impôs, e aí poderia ser o Bahia, mas qualquer outra equipe, quando a gente se impôs, quando a gente aumentou a qualidade do nosso jogo, a gente criou muito, a gente empurrou elas para trás, a gente chegou no gol delas muitas vezes. Então, a gente não pode admitir, em hipótese alguma, esperar tanto tempo para acreditar na gente mesmo. A gente precisa iniciar a partida com essa vontade, iniciar a partida com essa intensidade, iniciar a partida com essa qualidade de criação, como a gente teve não só no segundo tempo, mas no final do primeiro tempo em diante. O nervosismo, ele é natural numa partida de mata, porque a gente não tem a oportunidade do mata-mata, né, da volta, mas a gente precisa saber lidar com ela e jogar, independente se está nervoso, se está ansioso ou não. E isso é uma das coisas que a gente vem evoluindo e a gente precisa continuar.